Amado Jesus, reunidos em Teu santo nome, buscando, Senhor, a Tua presença santa em nossas vidas, rogando a presença dos mentores amigos, dos espíritos que compõem, Senhor, os trabalhadores do mundo invisível desta casa espírita, rogando a presença, Senhor, dos espíritos simpáticos e benevolentes, para dar-nos a assistência psíquica e emocional, a conduzir, Senhor, o entendimento do Teu Evangelho de amor, rogando o Senhor e agradecendo a presença da multidão de espíritos que vem comungar conosco esse louvor e gratidão de 21 anos de aniversário, de trabalhos, de fraternidade, de dificuldades, de situações difíceis, superadas, e de tanto amor, Senhor, que tem derramado sobre nós. Que a multidão de almas que aqui aportam-se possam, junto a nós, nesta comunhão de encarnados e desencarnados, compreender a missão sagrada do Espiritismo cristão e assim possamos caminhar juntos na grande dádiva da regeneração de nós mesmos. Intua-nos, a cada um de nós, sobre as leituras, onde possamos beber da fonte fecunda e matar a nossa sede de conhecimento e saber. Não permita, Senhor, que forças negativas e perversas possam ocasionar as tempestades psíquicas, distanciando-nos do entendimento da luz da verdade, da paz interior. Rogamos que estas bênçãos sagradas se estendam sobre todos aqueles que, de alguma forma, estão vinculados a esta casa espírita, pacientes, simpatizantes, até mesmo aqueles que são contrários ao Espiritismo cristão por não conhecê-lo, ou por ver em nós, Senhor, o Espiritismo, ainda somos falhos. Rogamos por cada lar, família e familiar de cada trabalhador, Senhor. Somos gratos por esta oportunidade bendita e sobre a luz abençoada do Teu amor e do Teu Evangelho. Assim oramos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja Teu santo nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas. Ensina-nos a perdoar a quem nos tem ofendido. Não nos deixes entregues às tentações e liberte-nos, Senhor, da prática do pecado. Que Deus seja louvado. E que assim seja. Vou ficar sentado, porque senão vai dar ar de palestra, né? É um culto, né? Culto de agradecimento, louvor, culto de aprendizado, de confraternização. Culto de relação entre encarnados e desencarnados. O Cristo Consolador. Essas lições são extraordinárias do capítulo 6. Todas as lições do Evangelho são sublimes, mas parece que algumas agasalham mais na lucidez para dar esperança à nossa alma. O Cristo Consolador são os Espíritos de verdade que vieram trazer essas mensagens em nome de Cristo. E quando falamos de Espírito de verdade, quem são eles? Os cristãos da primeira era, os apóstolos da primeira era, aqueles que sofreram martirizados pela fé, aqueles que abdicaram de suas vidas, suas famílias, do seu próprio corpo, em nome da fé, em nome de Cristo. Aqueles que não deturparam as mensagens de Jesus, aqueles que viveram a verdade. Aqueles que venceram toda a hipocrisia, toda a heresia e todas as interferências e influências e não desviaram um milímetro sequer das verdades de Jesus Cristo, sem importar as consequências. Então voltaram, depois de 1800 anos depois, para dar o seu testemunho, os seus ensinamentos sobre a luz da verdade. O advento do Espírito de verdade. Olha que fantástica lição. Venham como antigamente, entre os filhos perdidos de Israel, trazer a verdade e por fim as trevas. Quem são os filhos perdidos de Israel? São aqueles que já têm o princípio do cristianismo, aqueles que já têm o princípio da verdade de Cristo,
mas que estão transviados, desviados, enxergam a verdade, mas não querem ver. Escutai-me, Jesus falava sempre, né? Que ouça aqueles que têm ouvido para ouvir, né? Então ele disse, escutai-me. O Espiritismo, tal como antigamente minha palavra, deve lembrar aos incrédulos que acima deles reinam uma verdade soberana. Olha, por mais que a gente possa pretestar ignorância, por mais que nós possamos pretestar sabedoria, por mais que nós possamos pretestar, sabe, desviar a luz da verdade, por mais que a gente burle dentro de nós essa verdade, a verdade da lei de causa e de efeito, por mais que a gente, sabe, tenta fazer isso, nós sabemos que acima de tudo existe a soberana verdade de Deus. O Espiritismo, tal como antigamente minha palavra, deve lembrar aos incrédulos que acima deles reina uma verdade soberana. Quando nós falamos de verdade soberana, nós estamos falando de energia. A energia é que fala tudo. A matéria se deteriora. Nossos conceitos e preconceitos se deterioram quando eles estão aprisionados no campo da matéria. Agora, quando nós buscamos a coisa do Espírito, aí nós sabemos que aquilo é eterno. Né? Quando fala assim, a palavra mata, o Espírito salva. Né? O Deus bom, o grande Deus que faz germinar a planta e ergue as ondas. Revelei a doutrina divina como um ceifeiro, colhedor de cereais. Juntei em feixes o bem espalhado em meio à humanidade. E disse, vinde a mim, todos vós que sofreis. Quando ele fala, advento do Espírito de verdade, é vinda, chegada, advento é a chegada do Espírito de verdade. Não são palavras, são o Espírito. O Espírito é o quê? Princípio inteligente, energia. Então, nós estamos falando que nós estamos vivendo a era da verdade, a era da energia, a era do Espírito. Então, olha só, ele vem lembrar-nos. Ele não vem ensinar, ele vem lembrar, porque todos nós já sabemos disso. Né? Vinde a mim todos vós que sofreis. Então ele veio fazer a colheita, o cereal, quando ele fala aqui, ó, ele é o ceifeiro, né? Revelei a doutrina divina como um ceifeiro, juntei em feixes o bem espalhado pela humanidade. Então o Espiritismo não é para todos, não são todos que conseguem viver. Todos se encantam com o Espiritismo, mas ele não é para todos. Porque para aqueles que não querem a verdade, não conseguem viver no Espiritismo por um tempo maior ou para o resto da sua vida. Porque como ele precisa viver a verdade da alma, do Espírito, olha, não confundam viver a verdade como virar santo. Nós não temos condições de virar santo e outra situação. Nós não sabemos como é a atitude de um santo. Vocês sabem? Eu não. Eu não sei. Não sei qual é a atitude. Se nós formos pegar pelas religiões, tem religião que fala que não pode haver sexo antes do casamento. Mas depois do casamento pode. Mas o casamento é uma união material. Então, qual que é a lógica de que depois que sacramenta uma questão material, os dois podem se unir sexualmente? Se eles já estavam se unidos materialmente, ou até espiritualmente falando. Então, quando nós vamos falar aqui de, sabe, a grande dificuldade do ser humano é porque ele só conhece 8 ou 80. Ele não consegue administrar esse período entre 9 e 79. Não é? Então, assim, a situação se transforma em complexos de culpa que faz muito mais mal do que bem. Então, quando ele fala assim, vinde a mim todos vós que sofreis, não é? É para aqueles que já têm o princípio da verdade e querem fazer da sua vida um ato de caridade. Sabe, abrindo espaço na sua vida material. Para alguns já comprometidos, em maiores endividados, estes precisam dedicar-se com maiores devoções na sua vida. Abdicar de valores, abdicar de lazeres, de prazeres, de passeios, não é? Mas estes fazem também, geralmente, por escolhas pessoais, porque já não agradam mais. Chico Xavier tentou, não tentou? Passear. Chico Xavier, ele era rueiro, ele visitava, ele ia para os Estados Unidos, ele ia para outros países. Se não me engano, ele saiu do país 9 vezes para visitar, dar palestra e visitar amigos.
E pessoas amigas dele, de outro país, vinham para vê-lo. E ele era ele. De vez em quando ele, né, fazia sua trouxinha, punha nas costas e ia para Belo Horizonte visitar amigos. Não é? Então, assim, ele passeava, mas era passeios doutrinários. Quando quiseram que fazer um passeio de lazer, né, levaram ele para Angra dos Reis, ele pai morreu. Porque hospedou em um grande casarão que tinha sido construído pelos escravos e o casarão estava lotado de espírito, que nas madrugadas, né, dava um couro danado nele. Compreende isso? E eu sei o que é isso. Eu já apanhei de espírito. Não é brincadeira, não. Então, assim, nós temos que, sabe, equalizar a nossa vida. Agora, a partir do momento que nós nos colocamos intelectualmente como espírita, nós compreendemos que o espiritismo faz-nos bem enorme. Porque cada vez que nós nos envolvemos e comprometemos com a causa espírita, menos a matéria tem peso sobre nós. E quando a matéria deixa de pesar sobre nós, nós criamos aquilo que se chama leveza da alma, paz interior. No filme de ontem nós vimos que aquele espírito que tentou a mediunidade, ele foi fazendo mal, e o que foi acontecendo com o corpo espiritual dele? Foi tendo peso energético, e aí ele foi afundando, até chegar nas profundezas dos umbrais, que ele não conseguia subir mais. Está entendendo o que é leveza material? Leveza espiritual? Peso material? Então, olha, não adianta pretextar ignorância e se aprisionar na matéria, porque vai ser de curta duração. E para o espírito ainda é mais curta ainda. Por quê? Porque ele já tem sensibilidade. Entendido? Se uma pessoa tem uma crosta dura ao redor dela, dificilmente ela encharca. Demora demais a encharcar, ela tem uma crosta, não é? Agora, e se a pessoa tem a leveza, já a sensibilidade? Ela já tem, então ali, né? O que é mais fácil sujar? Uma roupa branquinha, lavada, acabada de lavar, ou uma roupa que já está suja há muito tempo? Você entendeu? A branquinha, qualquer coisinha, você pode, mas sujou, olha aqui, meu Deus, aí. A suja, você olha e fala, mas eu trabalhei e nem sujei, claro, ela já estava suja. Então, quando nós já temos a sensibilidade, então é mais perigoso ainda, porque o tempo diminui na vida da matéria. Não que morre, mas aqui não aproveita mais a matéria. Estão entendendo? Compreende? Porque aí a matéria encharca mais rápido na pessoa que tem a sensibilidade espiritual, porque ele já teve outras vidas e outras tentativas de buscar se espiritualizar, né? Por isso ele fala assim, ele vem lembrar, lembra lá em cima na palavra, né? Deve lembrar aos incrédulos. Vinde a mim todos vós que sofreis, mas os homens ingratos se desviaram do caminho reto e largo que conduz ao reino de meu Pai, e se perderam nos ásperos atalhos da incredulidade. Olha, nós não temos mais a pretensão de falar que nós somos incrédulos, não. Nós somos rebeldes, nós somos teimosos, sabe? E nessa condição de teimosia, sabe, aí cada um tem que procurar em si a causa dessa rebeldia. Porque se nós sabemos que o Espiritismo nos faz o bem, se nós sabemos que a matéria, o envolvimento excessivo com a matéria nos causa muito mal, e vai fazer-nos muito mal, e que ela é de curta duração, compreende? Então, se nós sabemos isso, aonde está a incredulidade? Está a teimosia, não é? Agora, saber por quê, qual a razão, por quê? Por que eu estou sendo tão teimoso? Porque eu gosto de sofrer? Porque eu tenho remorso? Porque eu tenho medo de ser feliz? Porque eu quero me punir de uma forma disfarçada? Não tenho o suicídio, mas eu não tenho coragem, então eu me automartirizo lentamente, não é? Ou porque eu tenho uma baixa estima, ou porque eu sou carente emocional, porque a baixa estima e a carência emocional é uma tragédia na vida de qualquer pessoa, porque ela gosta de sofrer, então ela gosta de fazer que os outros pensem que ela também está sofrendo. Às vezes ela não está nem sentindo nada, mas ela fala que está passando mal, porque ela quer despertar no outro um sentimento de piedade, para ver se é amada. Agora, uma das coisas que eu aprendi isso quando eu era menino, que isso não funciona. Não funciona a gente querer dar uma ditadinha para ser amado. Então, quando, lembro, eu filho do meio de uma família de 6 filhos,
Então, eu não recebia nada de atenção, não é? Geralmente eram os primeiros e os últimos. O do meio ali, né, ficava ali meio apático. E minha irmã logo depois de mim, uma única mulher. Então, aí piorou a situação do meu lado. O primeiro após a mim era o preferido do meu pai, que tinha até o nome dele, né? Braulio, né? Braulio Filho e Braulio Amorim. Então, assim, e uma vez meu pai chegou e eu estava muito machucado, eu tinha até machucado isso aqui, estava com o rosto todo com curativo assim, porque um ferro entrou aqui, quebrou meus dentes lá de dentro e rasgou para lá de dentro. Então deu muitos pontos para lá de dentro e outros tantos para lá de fora. Meu rosto estava inchado e meu pai passou a mão na minha cabeça e me fez carinho e perguntou o que tinha acontecido comigo. Falei, meu pai do céu, como é bom machucar. Nunca tinha me perguntado nada. Então assim, eu falei assim, nossa, esse trem é bom. E aí, com o tempo sarou e de outra vez eu adoeci. Aquela febre danada que dava delírio, que eu via os delírios, mas não conseguia controlar. E meu pai me levou para o quarto dele. E cuidava de mim, me perguntava o que queria. Comprou iogurte. Falei, rapaz, mas esse trem é bom de adoecer. Ganhei até iogurte, né? Iogurte. E aí, sabe, melhorei. E nós sabemos que a mente é muito poderosa. E eu peguei e resolvi adoecer. E adoeci. Falei, adoecer é bom, então eu quero adoecer. E a mente da gente é muito poderosa, e ela dá o comando, e eu realmente adoeci. Só que naquela adoecida, ninguém me olhou, nem cuidou de mim. E eu pensei, esse negócio de adoecer não é muito bom, porque dói demais e não estou recebendo nada, né? Ninguém fez ninguém nem olhava para mim, só falava que eu era mole, né? E eu falei assim, vou me curar e eu não quero adoecer mais. Esse negócio de chamar atenção não funciona não. Eu vou viver pela verdade e sem esperar nada de ninguém. Né? Isso eu tinha menos de 8 anos de idade, viu, gente? Então, assim, quando ele fala que dessas incredulidades, nós poderíamos traduzir rebeldia, então o espírita está fazendo isso com ele, sabe? Quando a gente vê Francisco Cândido Xavier, que quando ele iniciou no espiritismo, ele trabalhava uma vez por semana. Quando ele desencarnou, ele trabalhava os 7 dias, aos 92 anos de idade. Então ele foi aumentando os trabalhos. E nós estamos vendo, pela incredulidade, que quanto mais o tempo passa, vai diminuindo os trabalhos. O trabalhador vai afastando dos trabalhos, achando que já fez muito, né? Só que esquece que o tanto que recebeu e o tanto que recebe. E quando ele afasta, é claro que ele deixa de receber. Só que ele acostumou a ganhar muito, a ter muita proteção, a ter muitos valores energéticos, a ter muito equilíbrio psíquico. E se ele deixa, ele também deixa de receber aquela parcela. E se ele deixa de receber aquela parcela, vai fazer falta, não é? Vamos dizer assim, a pessoa é acostumada a ganhar 10 mil por mês, né? E ele gasta ali 9, sempre fica milinho para ele, né? Na poupança. Por Angélica não acontece isso não, ela gasta 12. Então, sempre fica ali gastando 9 mil. Aí ele trabalha uma quantidade e ele fala, não, agora eu vou trabalhar menos, né? Eu estou trabalhando demais. Ele passa a trabalhar 70% que ele trabalhava e ganhava 10 mil. Aí o salário dele cai para 7 mil. Mas ele continua querendo gastar 9. Entende? Então isso é uma conta que não fecha. No começo, até ele vai dar conta de administrar. Como o peso energético vai aumentando sobre ele, ele vai cansando. Aí ele pensa, nossa, mas eu estou trabalhando demais. Eu vou reduzir para 50%. E aí ele passa a ganhar só 5 mil. Mas ele continua gastando 9 mil. Está compreendendo isso? Então isso vira um peso energético sobre essa criatura. Porque ele acostumou a viver com o gasto de 9 mil reais. Ele não quer fazer esse sacrifício de retirar. Ele só quer a comodidade de parar. Então isso que está acontecendo, que eu vejo que está acontecendo, com a grande parte dos espíritas, e até a nossa casa também passa muito por isso. Mas os homens ingratos se desviaram do caminho reto e largo que conduz ao reino de meu pai e se perderam nos ásperos atalhos da incredulidade. Meu pai não quer aniquilar a raça humana, quer que, ajudando-vos uns aos outros, mortos e vivos, ou seja, mortos segundo a carne, pois a morte não existe, socorrei-vos, e que não mais a voz dos profetas e dos apóstolos, mas a voz daqueles que não estão mais na terra se faça ouvir, para vos gritar, orai e acreditai. Né? Olha que fantástico, né? Ajudando-vos uns aos outros, né? Olha, Deus não quer aniquilar a raça humana. Olha que interessante. Deus não quer que nós adoecemos, sabe? Então, quando nós deixamos de fazer a obra, nós deixamos de receber, porque a cada um segundo suas obras, não é? Então, quando nós
Avançamos no Espiritismo e depois descemos na comodidade. Nós não receberemos a mesma quantidade. Não receberemos. Até na Terra, todo mundo sabe, um trabalhador ele ganha uma quantidade trabalhando, mas quando ele é encostado, quando ele entra em atestado, diminui o salário dele, retira isso, retira aquilo, não é? Retira vale transporte, vale refeição, retira algumas coisas, não é? Insalubridade, se ele ganhar. Então o salário fica lá o básico. Então assim acontece com o espírita também, ele continua recebendo o auxílio. Mas só que é um auxílio menor. Porque quando nós falamos assim, mas Deus então não é muito justo. Peraí, é assim. Porque quem é que nos auxilia? Os mentores espirituais, os anjos guardiões e os espíritos simpatizantes. Mas eles estão ao nosso lado para trabalhar junto a nós, para redimir eles também. E se nós paramos de trabalhar, eles querem trabalhar para continuar se redimindo. E eles vão procurar outro que quer trabalhar. Afastam de nós. E uma das coisas extraordinárias que nós espíritas não podemos esquecer é o seguinte: nenhum espaço fica vago. Sai o mentor, aproxima um obsessor. Entendeu? Não fica vago. Só que nós temos que entender que a hora que sai um mentor, aproxima só um obsessor? Não, não é. Não é? O obsessor anda de bando, o mentor costuma andar sozinho. Orai e acreditai, pois a morte é a ressurreição, e a vida é a prova escolhida, durante a qual vossas virtudes cultivadas devem crescer e se desenvolver como um cedro. Olha, a vida é a prova escolhida. Nós escolhemos. Entende isso? Conscientemente ou voluntariamente através de atitudes. Mas nós escolhemos. Nós escolhemos uma boa parcela e pedimos e imploramos para nascer sob as dádivas das luzes do Espiritismo cristão, sabe? Estou vendo, não só no campo das informações virtuais, mas também das influências espirituais que assolaram e envolveram nessas últimas 2 semanas a grande perseguição aos espíritas, sabe? Para que eles se sintam diminuídos, se sintam inúteis, se sintam descrentes, que seus esforços não estão tendo retorno e que os outros não estão dando valor, não é? Isso, nossa casa, não precisamos nem ser muito observador para ver essas situações. Nossa casa sempre distribuiu 35 sacolas de verduras. Nós estamos distribuindo 30 e está sobrando entre 7 a 9 sacolas de verdura, não é? Então, recentemente, no sábado, na hora que eu estava indo embora, quando eu fui abrir o portão lá de casa, aí vem aquelas vozes, igualzinho aquelas lá que nós vimos ontem no filme, né? O caboclo falando assim, né? Eu escuto daquele jeito, mesmo jeitinho. Aí ele falou assim, mas para que fazer 30 sacolas de verdura? Baixa para 25, 20, velho. As pessoas não estão vindo mesmo, velho. Você já pensou se você fosse católico, padre? Você ia estar fazendo um trabalho extraordinário, porque o catolicismo tem um poder extraordinário para fazer. Não ia estar fazendo um trabalho tão pequenininho como esse. Imagina a sua disposição de servir a comunidade a Deus, a quantidade de trabalhos e de serviço e que você ia multiplicar sobre a face da terra. Vocês estão entendendo? Tanto que a coisa é séria, e toca a gente e pega exatamente naqueles pontos que está acontecendo no cotidiano, no dia a dia, né? Aí, sabe, eu abri o portão, entrei, dá aquela tonteira, você fica tonta, assim, a cabeça fica uma névoa, né? Aí eu tomei um banho na água fria, deitei e fiquei orando, pensando, falei, não, mas amanhã eu vou levar lá na Sônia, sabe? Lá tem gente demais, então vamos continuar com as 30 sacolas, e ela faz um trabalho extraordinário lá de extensão do Recanto da Paz. Então, assim, aí você vai, sabe, fazendo as decisões e as respostas, sabe, na lógica, não é? Na lógica, sabe? Então, nós estamos vendo aí, ó, não é só um mais, né? O Frei Gilson, né, que eu até estava gostando dele, agora não mais. É muito feio ele. Está falando muito mal dos espiritistas, não é? Está falando muito mal. Então, e junto a eles estão envolvendo outros padres e outras entidades e religiosas, não é? Aliando-se ao Evangelho. Então, se lembra daquela frase extraordinária? Não é? Se eu tenho um inimigo, e o meu inimigo também é inimigo do meu inimigo,
Eu alio com o meu inimigo para combater, com o meu inimigo, virei lá amigo para combater o meu inimigo, não é? Então, católicos e evangélicos são amigos? Não. Mas eles estão aí de mão dadas, então. Está de mão dadas. Alguns evangélicos elogiando Frei Gilson, elogiando padres, e os padres elogiando o evangelho, e eles, os dois, falando mal de quem? Do Espiritismo. Então, quando nós vemos esses ataques assim tão direcionados e tão intensos e em tão grandes proporções, nós só podemos entender uma coisa. Qual é? Que nós estamos no caminho certo e está incomodando. Não é? Então, quando judeus, fariseus, herodianos, cesarianos se uniram para combater quem? Jesus. Mas eles eram inimigos. Os cesarianos invadiram Jerusalém, matavam todo mundo, escravizavam o povo. Né? Os herodianos tinham ódio dos cesarianos, porque eles era a coroa suprema, e Herodes tinha que ser submisso a Roma. Então, ele era também escravo de Roma, então ele escravizava o povo também, porque então era dois já escravizando o povo. E o povo escravizado se uniram a eles para combater também Jesus. Então, no final das contas, só sobrou Jesus e aqueles que eram os devotados, os comprometidos com a verdade e com a sua regeneração, né? Antes da regeneração chegar, olha só, né? 2000 anos atrás. Homens fracos, que percebeis as sombras de vossas inteligências. Não afasteis a tocha que a clemência divina coloca nas vossas mãos, para iluminar vosso caminho e vos reconduzir, crianças perdidas aos braços de vosso Pai. Não afasteis a tocha que a clemência divina coloca nas vossas mãos para iluminar vosso caminho. Olha, tira o espiritismo da sua vida. Faça uma meditação sobre isso. Qual o objetivo da vida você terá? Você deveria dizer assim, poxa, no sábado eu levanto 6 da manhã, eu posso passear, shopping, tal. Nos primeiros 3 meses, até 6 meses, isso será muito bacana. E depois? Isso é igual ir para a praia. Acho que poucos aqui não foram para a praia, né? Quem nunca foi numa praia, na beira-mar? 1, 2, 3, 4, até muito, né? Acho que deu meia meia. Beleza. Nós que já fomos, quando a gente vai, a gente fica encantado, não fica? Dá vontade até de morar lá, não é? Eu quase fiz essa besteira. Mas se você passar 1 mês lá? E se você passar 4 meses? Eu não dou conta, né? É horrível. É horrível. Primeiro que você não tem amizade, você não tem esse carinho. Eu e o Rony sempre falamos, o melhor lugar do mundo para viver, né, Rony? A gente está vivendo. Aqui no setor, todo mundo conhece nós todos conhecemos quase todo mundo, que mais que os outros nos conhecem. Então, todo onde você vai, onde você chega, sempre alguém vai te servir. Então, aquele dia que a carretinha quebrou, eu saí daqui de casa, no primeiro lugar que eu parei, o cara falou assim, não, eu só vou ali, você pega minha carretinha e vai lá. Não me pediu, não me cobrou, não fez nada. Você está entendendo isso? Não, para trazer ela que eu soldo. Ele não me cobrou a solda. Ele falou, dá um café para os meninos aí. Entende isso? Então, assim, lá na beira-mar, você tem você não tem nada disso não, gente. Então, quando nós falamos aqui, olha, sabe, não afasteis a tocha que a clemência divina coloca em vossas mãos para iluminar vosso caminho e vos reconduzir crianças perdidas aos braços de vosso Pai. Obedecer a esse chamamento. Largar da rebeldia, sabe? Deixar nossas discórdias, ciúmes, invejas, fragilidades. Sinto-me compadecido pelas vossas misérias, pelas vossas fraquezas imensas, para não estender uma mão segura aos infelizes desgarrados que, vendo o céu, caem no abismo do erro. Acreditai, amai, meditai sobre as coisas que vos são reveladas. Não misturei o joio ao bom grão, as utopias, ou seja, as mentiras ilusórias com a verdade. Olha, nós temos que entender que nós não podemos inventar as mentiras ilusórias, porque elas serão as trevas da nossa consciência. Sabe? Vendo o céu, cai no abismo do erro. Então nós precisamos meditar sobre a grandeza, a lucidez do espiritismo cristão. Estão compreendendo isso? Isso é muito importante que a gente nunca esqueça. Sabe? O espiritismo nos livra, sabe, de grandes males. Não é que
vai relegar as leis naturais do Criador, não. Mas Deus não quer a morte do pecador, não. Ele quer a morte do pecado. Então, Deus dá-nos a oportunidade de redimir no trabalho. A nossa sociedade, tão carente de verdades, tão ignorante, se um preso trabalha 3 dias, ele ganha 1 na sua pena, que conta como liberdade, como tempo prisional. A cada 3 dias trabalhado, 1 é acrescentado para ele como benefício. Se ele trabalha 3 anos, diminui 1 ano na pena. Ele ia ficar 9 anos preso, então ele fica só 8. Entendeu aí? Então Deus faz isso conosco. Se nós temos que sofrer bastante, Deus atenua esse sofrimento, concedendo-nos a capacidade, sabe, a oportunidade do trabalho, para capacitar-nos cada vez mais com equilíbrio, não é? Então, estão compreendendo isso? E agora vem uma parte muito importante, que talvez nós, às vezes, esquecemos. Essa parte é a parte mais delicada, é a parte mais forte, que todos nós passaremos. É a hora que nós vemos. É a hora que a gente vê um ser querido nosso passando mal. E aí a gente não tem condição de pedir por ele, que a gente pode até pedir, mas não tem merecimento. Quando a Júlia foi curada do coração, foi eu que curei? Não. Quem que curou? O benfeitor amigo, que viu que eu tinha um bônus, merecimento. Quando a dona Dalva ia ficar paraplégica, e foi a primeira intercessão que eu vi, que eu chorei segurando os 2 pés dela, que minhas lágrimas caíram nos pés, implorando a doutora Bezerra de Menezes para não deixar ela ficar paraplégica, que eu vi o primeiro milagre de intercessão. Não estou falando aqui por vaidade, não, estou falando aqui porque eu vivi isso, eu vi isso, e aconteceu isso. Então a gente vai agariando merecimentos, e quando a gente pede, se nós temos, poxa, se a Carla ajuda 50 mães, na hora que os filhos dela crescem, esses filhos vão agradecer a quem? A Carla, porque ela ajudou 50 mães. Então são 50 mães mais 50 filhos. São 100 já. Aí a Carla precisa de algo, precisa de alguma coisa. De 100, alguns ajudarão a Carla, intercederão. Estão compreendendo isso? Então a coisa mais séria não é quando a gente precisa, porque para mim, pessoalmente, é raro eu pedir alguma coisa. Peço, claro, peço que me proteja, peço que me dê a lucidez, peço que me dê a energia, peço que alivie a dor, ou que me dê a força para superar a dor, né? Me dê a gratidão na hora da dor, e cada vez que eu sinto dor eu fico mais manso, isso é ótimo. Ficar manso, não sentir a dor. Mas quando pede para alguém, você vê a intercessão acontecer. Está compreendendo? Então isso que nós temos, olha, nós não podemos, sabe, acreditar nessas mentiras ilusórias que nós mesmos criamos para nós. E as trevas adoram nos envolver com essas mentiras ilusórias. E ele fala assim, espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento, instruí-vos, eis o segundo. Quando ele diz aqui, para que a gente possa, sabe, meditar, né? Para que a gente possa, olha que ele fala aqui, ó, acreditar, amar e meditar. Então ele vem aqui e fala, espírita, amai-vos, eis o primeiro ensinamento, instruí-vos, eis o segundo. Então nós temos que nos instruir sobre a luz da verdade. E instruir-nos na luz da verdade, além de estudar, de ler, de nos envolver, conectar com as informações espíritas, mas é conectar no coração, não é aqui. Porque muitas vezes a gente vê uma informação, uma história, e aquela história mexe conosco naquele momento, né? Passa 10 minutos, 20 minutos, a gente não lembra mais daquela história. Não, é fazer ela descer para nosso campo sentimental, e no campo sentimental fazer que ela se transforme em desejo. Desejo de transformação, desejo de modificação, desejo de amar, desejo de perdoar, sabe? Uma das coisas que eu tenho notado que mais as forças trevosas estão fazendo é através do melindre. As pessoas hoje estão tão sensíveis que não suportam mais nada, sabe? Não suportam nada, sabe? E aí se tranca dentro da sua revolta, da retaliação, da vingança, não é? Isso é muito sério. Você já imaginou? Eu fico até pensando, falo assim, eu estou calejado mesmo. Então, só como exemplo, né? Só como exemplo. Minha filha não põe nenhum nome
no filho dela do meu sobrenome, né? Foi uma forma de vingança e retaliação. Mas doeu em mim? Nem um pouco. Por que não doeu? Porque eu já estou vacinado com essas atitudes de retaliação. E ela está retaliando alguma coisa de errado que ela mesma fez. Não é? Então nós vamos caminhar mais um pouquinho sobre a mesma questão. Então ela vem no sábado, ela não me viu no sábado, ela viu o Geraldo palestrante, o Geraldo médium. Ela não viu o pai dela. Ela chegou, eu já tinha entrado, ela saiu, ela foi embora, eu ainda estava lá dentro. Então ela vem, sai, anda 100 quilômetros, não é? Vem à casa, né? E nós aqui estamos pagando a gasolina dela, né? Estamos pagando para ela vir, está entendendo? Mas ela vem na casa do pai. Não, mas ela não vem na casa do pai, ela vem no centro espírita. Mas não cumprimenta e nem despede do pai. Se eu fosse levar isso para o coração, eu ficaria no sentido da ingratidão, não é? A ingratidão, quem sente que o outro é ingrato com ele, estraçalha a alma dele. Mas, para mim, isso não faz efeito, porque eu não vejo que estão fazendo isso como ingratidão. Eu estou vendo que faz isso como uma fraqueza espiritual, como uma dificuldade de amar, de respeitar, de ter ética, de ser honesto. Porque se uma pessoa, qualquer ser na face da terra, que contribuir para você ir em algum lugar, na hora que essa pessoa chega lá, na hora que você chega lá, qual que é a primeira coisa que você tem que fazer? Agradecer a ela. Ela tirou a vida dela, ela deu o patrimônio dela para que você fosse até lá. Então, assim, então eu estou falando de uma filha que recebe tudo isso, mas não faz. Então, quando não faz, você pensa, poxa, que dó, que pena. Não sabe o tamanho da energia que está perdendo. Porque quando nós temos que compreender, nós vamos estender um pouquinho sobre esses aspectos. Quando você fala assim, muito obrigado, você sabe o que acontece com o seu ser? Você sabe o que acontece? Acontece o seguinte, suas células inteirinhas se abrem. Quando você é ingrato, suas células todas se fecham. Quando suas células se fecham, você recebe os trilhões de energias que está passando pelo teu corpo? Não. É onde a pessoa fala assim, que Deus afastou dele, esqueceu dele. Quando você fala, muito obrigado, Senhor, você recebe. A ciência comprova que passa pelo nosso corpo, em média, 800 milhões ou bilhões, né, bilhões de neutrinos por centímetro quadrado. Centímetro quadrado é desse tamanhozinho assim, né? 800 bilhões de neutrinos por centímetro quadrado em nosso corpo, por segundo. Compreende? Por segundo. Então eu acredito que esses neutrinos, o nome já diz, são processos, isso está no universo inteiro. Até hoje os cientistas, né, não compreendiam como é por causa desses elementos, né? Eles foram descobertos lá em 1930. Os cientistas estudam eles aí arduamente. Então, esses neutrinos, hoje já se sabe, eles podem receber uma carga energética positiva ou negativa. Então, quando você fala muito obrigado, esses neutrinos recebem a carga positiva e faz o que com o nosso corpo? Qual que é a menor partícula que existe dentro de nós? Os elétrons, né? Condensação a manifestação da energia das células, que divide-se em prótons e nêutrons, né? Então, um é positivo e o outro negativo. Então, quando fazemos isso, o positivo é alimentado. Nosso corpo regenera, entra em energia de saúde. Compreende? Sabe aquilo que você trabalha o dia inteiro e não cansa? Sabe aquilo que quando você pega uma doença, ela melhora em 1 dia, 2 dias, horas? Sabe quando você põe uma mão na pessoa e ela é curada? É isso. Então, quando nós falamos aqui, espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento, instruí-vos, eis o segundo, todas as verdades se encontram no cristianismo. Os erros que neles se enraizaram são de origem humana. Eis que de além túmulo que acreditáveis ser o nada, vozes vos gritam, irmãos, nada tem fim. Jesus Cristo é o vencedor do mal. Sede, vós, os vencedores da incredulidade. Né? Agora, para arrematar, você já imaginou esse movimento dessas denominações religiosas todas que combatem o espiritismo? Eles estão combatendo o seguinte: não existe comunicação entre vivos e mortos, não existe reencarnação, existe ressurreição. Presta atenção, no século, nós estamos no 3º milênio, no século 21, acreditar em ressurreição. As múmias estão lá
né? Estão abrindo múmia até hoje. E nenhuma delas, nenhum voltou para o corpo, né? Nenhum espírito voltou para o corpo da múmia. Você está entendendo? Então acharam agora uma múmia lá de 5.000 anos, ó, esses dias agora, essa semana agora, né? Então, não existe reencarnação. Agora você já imaginou? A ciência está a um passo. Um passo. Aliás, não é nem um passo, né? É 1 milímetro da comprovação da reencarnação. Porque já fala da reencarnação das células. Eles já sabem que a célula reencarna. As células no campo energético, né? Já estão falando isso aí. Já estão regenerando isso aí. Agora você já imaginou esse movimento aí de milhões e milhões e de milhões de pessoas para não ir na casa dos espíritas, para afastar dos espíritas, né, para não acreditar em reencarnação, para rezar só para o santo e padre, para acreditar só na Bíblia Sagrada, católica, apostólica, romana, né? E aí vem e prova tudo isso cientificamente que eles estão errados. E aí? Então é nisso que nós espíritas, nos apegamos. Não é neles falarem mal, não é eles tentarem esvaziar as reuniões, afastar as pessoas, porque creem, quem quiser crer neles, né? Vou mudar a palavra, acreditem neles quem quiser acreditar, e creem em Jesus, no Espiritismo, quem quiser crer, né? Verdade? Alguém quer dizer algo? Não, não quer não. Tá bom. O Centro Espírita, olha aqui, Educandar de Luz, deixa eu ver aqui. (11 de 10 de 2001). O Centro de Espiritismo Evangélico, por mais humilde, é sempre santuário de renovação mental na direção da vida superior. Renovação mental. Não esqueça essas palavras. Nós temos que estar sempre renovando nossa mente. Essa avalanche de situações, pessoas, críticas, ataques, que fazem a nós no cotidiano, nas brincadeiras, nas interferências, nas dúvidas, sabe? Eu sou confrontado todos os dias, todas as horas, por pessoas. Esses dias uma pessoa veio me falando que a pessoa renasce como um animal, renasce como cachorro, como gato. E eu falei para ele, você sabe como chama isso aí? Não. Eu falei, chama teoria da metapsicose. Isso aí são os hindus, alguma parte dos indianos, que acreditam, mas isso é impossível. A própria ciência diz que isso é impossível. Então, assim, falam isso para quê? É só para testar, para tentar. Então, assim, a gente tem que sempre estar renovando o nosso campo mental para que a gente possa estar caminhando para a vida superior, porque senão a gente desce ao patamar do ignorante. E se você vê duas pessoas gritando e brigando, você vai saber quem é o ignorante? Não. Agora, se você ver uma pessoa mentindo, falseando, atacando, gritando, e o outro em prece, orando, pesquisando, meditando, você vai saber quem é o ignorante, não vai? Não precisa nem de prova, não precisa nem de perguntar para ninguém. Nenhum de nós que serve, embora com a simples presença, a uma instituição dessa natureza, deve esquecer a dignidade do encargo recebido e a elevação do sacerdócio que nos cabe. Preste atenção, nenhum de nós que serve, embora com a simples presença, não podemos esquecer a dignidade do encargo recebido e a elevação do sacerdócio. Sabe, nós temos que entender que o Centro Espírita é um sacerdócio e qualquer atividade, sabe, nós temos que desempenhar ela com toda dignidade, porque ali nós somos instrumentos de Jesus Cristo. E nós precisamos entender que só existe uma forma de que a gente faça essa atividade, por mais simples que seja, conectada a Jesus, que é ter a fraternidade com o próximo. Se a gente não tiver a fraternidade no santo sacerdócio do trabalho no Centro Espírita, nós afastamos Jesus Cristo. Isso é na reclamação, no melindre, no ataque, na observação maliciosa, maldosa ao outrem, sem falar as palavras rudes e sem falar ainda as forças energéticas perversas que muitas vezes um trabalhador espírita fica diante do seu irmão de jornada.
Nesse sentido, é sempre lastimável duvidar da essência divina da nossa tarefa. Qualquer tarefa dentro de uma casa espírita é de essência divina. Sabe? Qualquer atividade. Quando, muitas vezes, alguns de nós somos médios de efeitos físicos. Somos médios psicofônicos de efeitos energéticos. E então aproximam de nós espíritos de teores e capacidades energéticas inferiores intensas. E qual a forma de diluir e auxiliar esses irmãos sem nós adoecermos? A Angélica viu isso hoje. E muitas vezes, né? Cada vez, quase direto, né? Então, estava tonta, com fraquezas espirituais, estômago ruim. Então, movimentamos. Falei para ela de manhã, fica debaixo do pé de manga, menos meia hora. Ela obedeceu, ficou. Depois do almoço, nós saímos para buscar alguns materiais. Chegamos correndo, falei, vamos lá no quarto trabalhar um pouquinho. Voltamos do quarto, está sentindo o quê? Nada mais. Então, se somos médios de efeitos físicos, precisam de quê para poder ajudar esses irmãos? Energias que produzem efeitos físicos. Né? Nesse sentido, é sempre lastimável duvidar da essência divina da nossa tarefa. O ensejo de conhecer, iluminar, contribuir, criar e auxiliar, que uma organização destes moldes nos faculta, procede invariavelmente de algum ato de amor ou de alguma sementeira de simpatia que nosso espírito, ainda não burilado, deixou à distância, no pretérito escuro que até agora não resgatamos de todo. Então, olha só, quando esses irmãos materializados aproximam-se de nós, não é um passe, não é uma prece, não é uma leitura que vai aliviar as dores dele. Isso ajuda. Mas precisa-se de um efeito energético, físico. Compreende? Tem que haver uma produção energética. Nós chamamos isso de ectoplasma. Né? E esse ectoplasma é produzido através do suor, das atividades energéticas, sem remuneração e feitas sem reclamação. Porque se reclamar também você corta seu ectoplasma. Você lembra que quando falou que reclama a célula fecha? É isso. Quero lembrar que essas atividades não precisam ser só dentro do centro espírita. Pode ser em outras localidades. Mas quando nós falamos de centro espírita, ali é o núcleo, é o reator, é a torre de emissão, recepção e emissão. Então, com toda certeza, nessa casa, nessa localidade, estará ali, em toda a intensidade, os fatores energéticos. Entende isso? Nós lembramos que nós íamos ali fazer alguma atividade na Rua 4, certo? Era a mesma coisa que daqui? Não. A gente recebia bastante, né? Mexia na terra, né? Nas árvores, tal, fazia tudo. Né? Mas não era a mesma situação aqui. Porque tem como comparar uma casa que, sob a minha responsabilidade, tem 21 anos, que só faz o bem, que só cuida na caridade, na fraternidade, de espíritos encarnados e desencarnados, com outras localidades que não produzem ou produzem muito pouco de benefício na caridade e na fraternidade, não tem como comparar. Então aqui é o epicentro da energia. Aqui tem a conexão, recebe e esparrama-se. O centro espírita é uma escola onde podemos aprender e ensinar, plantar o bem e recolher-lhe as graças, aprimorar-nos e aperfeiçoar os outros na senda eterna. Lembra que eu te falei ontem? Olha aqui, ó. Muitas vezes, sabe, nós temos a síndrome de Pilatos, né? Lavar as mãos, né? Eu lavo as mãos, né? Compreende? Não é comigo, lava as mãos. Só que nós temos que entender que nós, ao ensinar, ajudar o outro, nós estamos fazendo o quê? Ensinando, aprendendo e ajudando a nós mesmos. Então, olha que ele fala, o centro espírita é uma escola onde podemos aprender e ensinar, plantar o bem e recolher-lhe as graças, aprimorar-nos e aperfeiçoar os outros na senda eterna. Compreende isso? Quando se abre as portas de um templo espírita cristão ou de um santuário doméstico dedicado ao culto do Evangelho, uma luz divina acende-se nas trevas da ignorância humana e através dos raios benfazejos desse astro de fraternidade e conhecimento que brilha para o bem da comunidade. Os homens que dele se avizinham
ainda que não desejem caminhar, sem perceber, me perdoe, que brilha para o bem da comunidade. Os homens que deles se avizinham, ainda que não desejem, caminham sem perceber para uma vida melhor. Vocês já viram alguma? Agora, esse final de semana, eu adoro falar sempre os acontecimentos do cotidiano, né? Então, teve vários comentários, né? E um deles disse assim, o que o Geraldo faz com os trabalhadores, pois eles são tão bonitos e jovens e não envelhecem? Não é o Geraldo, é o trabalho, é Jesus Cristo. Nossas células se abrem. Quando elas se abrem, elas se alimentam. Quando elas se alimentam, elas multiplicam. Quando elas multiplicam, elas revigoram, e rejuvenescem. Porque a todos os instantes, nossas células estão morrendo. E se uma célula nossa fecha e morre, acabou, filho, não entra, ela não produz mais outra célula. Então, mesmo que esses irmãos, por um motivo ou outro, sabe, venham aqui, eles se melhoram. Eles vão se melhorando. Mesmo que eles não queiram. Agora, nós temos a compreensão de entender que isso tudo está acontecendo conosco. Não é? Está acontecendo. Então, nós somos, olha aqui, não tira ninguém aqui, né? Eu já ia falar tirando, mas tá todo mundo coroa, menos a Isabel. Salvou, tirando a Isabelzinha. Tirando a Isabelzinha, todos nós somos coroas, eu sou idoso. Né? E somos todos coroas jovens. Isso é alguma mentira? Não. Todos nós somos jovens. Todos nós estamos rejuvenescidos. Então, quando a gente vai no mundo ali fora, você vê pessoas de 30 anos estão acabadas. Quantas vezes nós escutamos pessoas, trabalhadores, na época, dizer, eu não sabia nem respirar. O Espiritismo me ensinou, eu não sabia nem comer, eu não sabia nem sentar, não sabia nem me importar, não sabia nem, né? Não sabia nem pegar numa ferramenta, não sabia nem andar. Não é? Então, veja só, o Espiritismo, o Centro Espírita, é essa escola, essa universalidade de oportunidade que leva-nos para uma vida melhor. Poxa, muitas pessoas às vezes pensam assim, se você pudesse voltar ao passado, você voltaria. Eu só voltaria se eu estivesse no Espiritismo. Vai fazer mais, muito mais. Não tem nada no passado que me empreenderia que eu voltaria. Mas se você pudesse voltar seus 20 anos, 25 anos, eu só voltaria se eu tivesse o corpo que eu tenho hoje, aos 63, não trocaria para o corpo de 20, nem 25, com a cabeça que eu tenho hoje, com o espiritismo que eu tenho hoje, para me fazer muito mais, com a saúde que eu tenho hoje. O que fez fazer tudo isso? O Espiritismo. O Espiritismo nos faculta para a vida melhor. E, além da vida melhor, ainda faculta-se a grandiosidade do direito de uma vida para a eternidade. Então, não é só aqui. Quando Pedro perguntou, e nós, que receberemos por largar tudo e te acompanhar? E ele falou, nessa vida, 100 vezes mais. E depois, a vida eterna. Entenderam aí? Isso é o Espiritismo. Amém? Alguém quer falar alguma coisa? Não? Nenhum comentário? Nenhuma instrução? Então tá bom. Então, agradecemos imensamente aos espíritos amigos. Em particular, agradeço aos mentores amigos que me dão tanta lucidez e capacidade de expressar o teu Evangelho, o Evangelho de Jesus. Por todos aqueles que vieram aqui comungar desse banquete de luz, pela paz que invade nossa alma, pela saúde que sustenta nossas células, pelo vigor que nos fortalece a cada dia, pelas atividades que são as oportunidades de melhoras, pelos perseguidores que fazem-nos vigiar mais, buscar mais a Cristo, por esta casa espírita, que há 21 anos atrás, como uma pérola, como uma pedra preciosa, foi ofertada a um pobre espírito falido. E que aqui nós nos encontramos hoje em toda a riqueza e plenitude da paz espiritual.
Agradecemos a todos aqueles que nos antecederam, nossa saudosa tia Magnólia, que foi uma das responsáveis para que assumíssemos esta casa de amor, a dona Edir Rosa, seu marido José Carlos Gilberto, que foram os construtores desta casa espírita, no seu campo material. Que Jesus os abençoe, que Jesus os ilumine, que Jesus os proteja. E assim, amado Cristo, grato Senhor, por tantas dádivas, rogamos por todos aqueles que por aqui passaram, que receberam, Senhor, as dádivas de conviverem neste templo de luz, e que nós comungamos do mesmo Evangelho, respiramos o mesmo ar. Tocamos nossas mãos no trabalho da caridade, da fraternidade e da mediunidade. Hoje distantes de corpos, mas com toda certeza, Senhor, entrelaçados pelas linhas infinitas e invisíveis da fraternidade, de espíritos de uma família universal. Gratos somos. Pedimos perdão por todo o mal que já fizemos, por ignorância, por fraqueza, até mesmo por indiferença. Mas não creio, Senhor, que por maldade. Peço, Senhor, a oportunidade de reparar todo o mal e que assim possamos, Senhor, conquistar inimigos como companheiros e irmãos de jornada. Agradecidos, louvamos a Ti, rogando que Tuas bênçãos envolvam toda esta casa espírita e os benfeitores amigos, por misericórdia, nos proteja de nós mesmos e nos fortaleça na prática da caridade e da fraternidade do amor. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja Teu santo nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas. E ensina-nos a perdoar a quem nos tem ofendido. Não nos deixes entregues às tentações e liberte-nos da prática de todo o mal. Cubra-nos, Senhor, com Teu manto. Fique em nós, Jesus Cristo, hoje e sempre. Que Deus seja louvado e que assim seja.